O Verbo Entrevista traz nesta semana o coordenador do MST de Taboão da Serra, Paulo Félix. Olá, Paulo Félix, obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui diante do Verbo, de todas as pessoas que acompanham, e estou à disposição para responder as diversas questões referentes ao município, ao movimento popular. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Paulo Félix, fato consumado. O novo plano diretor de Taboão da Serra foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. A população tem a comemorar ou a lamentar? Olha, o plano diretor que passou, na verdade, quase 2 anos de debates sobre o plano diretor, que começou em 2024, né? E passou por diversas audiências públicas e agora, recentemente, passou por mais 2 audiências públicas e 2 votações na Câmara Municipal, não é o ideal que nós gostaríamos que fosse. Mas também trouxe alguns avanços importantes para a cidade. Então, nós tínhamos muito mais expectativa, mas o plano diretor saiu, a ponto de vista do movimento popular, ele saiu a contento, porque preservou algumas reivindicações históricas do movimento popular, tem algumas questões do meio ambiente que precisariam ser mais aprofundadas e do desenvolvimento econômico da cidade também. Então, acho que o plano diretor ficou no mesmo a mesmo, ficou nem tão ruim, nem tão bom, mas requer uma nova discussão para avançar ainda mais nas prioridades que Taboão precisa e merece. Participamos do plano diretor intensamente, né? E acredito que deu um resultado razoável para o desenvolvimento de Taboão da Serra. Estou errado ou você estava mais otimista? Deveria ter sido mais arrojado e em que área? Eu penso que as propostas do plano diretor para o movimento popular, eles poderiam ser mais arrojados, né? De ter mais garantias legais sobre a destinação das zonas especiais de interesse social para fim de moradia popular. Por que eu falo isso? Porque a especulação imobiliária em Taboão, ela está desenfreada. Com a expectativa da chegada do metrô, o preço da terra em Taboão explodiu. E com a municipalização da BR, são 2 fatores diferentes do que não existia no plano diretor de 2006, que eu tive a oportunidade de votar há 20 anos atrás. Então, Taboão mudou de 20 anos para cá. E esses 2 fatores do metrô e da municipalização são fatores novos, de vetores do desenvolvimento econômico que mereciam ser aprofundados no debate do plano diretor. Eu penso que a municipalização da BR é uma oportunidade histórica para o desenvolvimento de Taboão. E a chegada do metrô também. Então, a especulação imobiliária é inevitável. Por quê? Inevitável não, ela tem que ser controlada. Mas a lei do mercado é irrevogável. Ninguém consegue revogar a lei do mercado e a lei da gravidade, né? Então, eu penso que esse vetor do desenvolvimento mereceria um debate mais profundo. Mas, para nós que lutamos pela moradia popular e temos receio de que essa especulação imobiliária venha para trazer desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento também pode significar a expulsão dos moradores da Taboão da Serra, principalmente dos mais pobres. O progresso chega e essas pessoas vão acabar sendo expulsas para outras cidades, o preço dos aluguéis dispararem, virem aqui só prédios, né? Só gente que vem aqui para especular, para ganhar dinheiro, não tem preocupação com a questão social. Esses empreendimentos não constroem posto de saúde, não constroem escola, não constroem nada de equipamento público. Então eles vêm, constroem e deixam para o município essas demandas. E isso é muito preocupante. Então nós queremos as garantias de que a Zona Especial de Interesse Social sirva para essa classe trabalhadora, para as donas de casa, para as mães solo, para as operárias, para as diaristas, do pessoal que não tem carteira assinada. Então esse pessoal precisa também ser contemplado. E essa foi a nossa grande preocupação nos debates sobre o plano diretor. Eu estava mais otimista, mas também
acho que o plano diretor foi realista, não foi otimista, mas também não foi um desastre para nós que lutamos aí pelas nossas causas do plano diretor. Um dos pontos bastante discutidos, polêmicos, seria a área de centralidades. Você disse que tinha preocupação de que a área de centralidades avançasse para corredores que são residenciais ou com comércios pequenos. Isso foi evitado? A preocupação de centralidades ir para os bairros é que, à medida que se coloca a área de centralidade, valoriza o local, valoriza, mas também aumenta o valor do IPTU. Então, essas pessoas que moram nos bairros limítrofes do centro poderiam pôr um intercap, por exemplo, Maria Rosa, né? Coloca a centralidade, mas na hora de vir o plano diretor, o IPTU do ano que vem, o IPTU explode. Então, isso aí também era um fator de fazer com que as pessoas vendessem os seus imóveis pelos altos custos do IPTU. Então, a Câmara Municipal freou atendendo às nossas reivindicações, não só nossa, mas de outros setores também, de não colocar centralidade nos bairros para uma discussão melhor, inclusive, com os moradores, que não pode ser pego de surpresa, que ele paga R$1.000 de IPTU e no ano seguinte vai pagar 4.000. Então, eu acho que a Câmara Municipal acertou em frear essas centralidades, zona de centralidades, dentro dos bairros de Itaboão. E uma coisa boa também foi frear a implantação do cemitério vertical no Maria Rosa, né? Um bairro... Itaboão começou no Maria Rosa e no Pazini, um bairro residencial, um bairro pacato, um bairro que as pessoas moram 40, 50 anos. De repente vai ter um cemitério vertical na porta da sua casa. Então, foi barrado lá a implantação, no zoneamento, a colocação do plano diretor, lá no Maria Rosa, e nós também abraçamos essa causa, porque o Maria Rosa não poderia ter a característica residencial do seu bairro alterada dessa forma. Agora, você, salvo engano, defendia que a área de centralidades permeasse a Avenida Taboão da Serra. Nesse ponto, o plano diretor foi mais conservador? Eu acredito que foi conservador, porque se tem uma área que vai virar centralidade pela lei do mercado, não é? É a Avenida Taboão da Serra. Eu nem consigo chamar avenida, para mim vai ser eternamente a BR-116. A BR é o único ponto de centralidade que é inevitável, que ali vai se implantar prédios não só de moradia, mas de escritórios, de lojas, enfim, né? Acho que isso é uma tendência inevitável para Taboão da Serra. Isso poderia trazer empregos, novos empregos, para a cidade deixar de ser uma cidade dormitório, vai trazer contrapartidas importantes, que quem for construir vai ter que construir a nível direcionado pelo poder público, pelo poder executivo, construir creche, construir posto de saúde, construir escola, que o plano diretor agora prevê, e também fazer esses viadutos. Hoje a BR é cortada por semáforos, né? que acabou sendo bom para a cidade, mas tem que ter viadutos, tem que ser por cima, esses cruzamentos têm que deixar de ser em nível e passar a ser por viadutos. E esses empreendimentos poderiam viabilizar a construção desses viadutos em todos os semáforos que estão instalados em Taboão. Tá? Porque eu acho que isso aí desafoga o trânsito, traz mais segurança, causar menos acidentes. Então, acho que essas contrapartidas desses investimentos poderiam possibilitar muitas melhorias, não só no trânsito, de abrir novas avenidas. Taboão tem um gargalo aí de manhã e à tarde, né, que congestiona, Taboão praticamente para nos horários de pico. Tem que ter novas alternativas viárias, e isso vai ser possível com os investimentos que estão chegando. O progresso tem que trazer melhorias, não tirar o povo de Taboão que mora aqui há 20, 30, 40, 50 anos, né, trazer progresso, trazer desenvolvimento e trazer justiça social. É isso que nós defendimos e acredito que isso vai ser revisto pela Câmara. Daqui 6 meses vai ter a revisão da lei de zoneamento
e eu acredito que aí a Câmara, amadurecendo essa discussão, isso vai acontecer no médio prazo. Então foi aprovado a revisão do plano diretor, mas caberá ainda uma discussão complementar? Sim. Está previsto no plano diretor que em 180 dias o Executivo vai mandar uma nova proposta de zoneamento. O plano diretor já está aprovado, mas a lei de zoneamento vai ser, a partir de 180 dias, vai mandar uma nova proposta para a Câmara e o Movimento Popular vai estar lá. Porque nós vamos estar lá também, vamos estudar o novo plano diretor, vamos estudar as mudanças necessárias, vamos entrar na questão do meio ambiente, vamos entrar na questão da moradia popular, da mobilidade urbana, de ter acessibilidade para a população que tem portadora de deficiência. Nós temos que fazer uma discussão mais aprofundada de lazer para a juventude, que não pôde ter um debate profundo, mas daqui 6 meses nós vamos voltar a discutir a lei de zoneamento e eu penso que a Câmara Municipal, debatendo melhor essa questão da BR-116, ela vai chegar num bom termo que vai possibilitar esse desenvolvimento que eu acredito que é inevitável e necessário para Taboão. Se restringiu bastante a área de centralidades para aquele local onde será construída a estação do metrô. Você defende que deveria avançar mais ao longo da Avenida Taboão da Serra? Eu defendo, não é uma defesa apaixonada, uma defesa, não, teórica, é uma questão prática. Se tem algum lugar que vai ter centralidade, é exatamente a BR. Tá? Esses terrenos que antes não tinha construção nenhuma, porque era de responsabilidade do governo federal, era do DENIT, do DNR, agora é o município que autoriza. E o município, ao autorizar, ele pode exigir contrapartidas, ele pode exigir outorga onerosa, que é isso. A pessoa quer construir, vai ter que pagar para o município o direito de construção se ele quiser construir acima do limite. Isso vai possibilitar milhões de reais para os cofres públicos para investir em saúde, educação, transporte, melhorias viárias. Então, eu penso que, com cautela, a Câmara Municipal deve ter isso, com cautela e liberando a BR, nem que seja paulatinamente, e liberando as centralidades para possibilitar que esses grandes empreendimentos venham na BR, não ir para os bairros e lá desapropriar casas, né? Aumentar o IPTU para forçar a especulação. Então, eu penso que se tem uma área destinada para garantir o desenvolvimento de Taboão, gerar emprego e renda, é o eixo da BR-116. Daqui 6 meses, a Câmara vai votar o zoneamento novamente, e aí o grande debate que vai ter vai ser o eixo de centralidade da BR-116. Até lá a Câmara deve ter mais informações, né? E nós também, do Movimento Popular, vamos ter mais informações para um debate qualificado, inclusive sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão de acessibilidade, sobre a questão da juventude, do lazer, de equipamentos públicos, novos equipamentos públicos que precisam ser implantados na cidade. Por exemplo, nós temos um hospital infantil. Acredito que agora é hora, tá bom, ter um hospital do idoso, né? Porque aí você tem o hospital infantil e tem o hospital do idoso lá na ponta, né? Eu acho que a cidade precisa, está no tempo de discutir outras alternativas, novas, empreender, ter novos pensamentos. Nós estamos na era da tecnologia avançada, tá bom? Tem que se preparar melhor para os desafios imensos que nós temos para os próximos 10 anos. Porque esse plano diretor é para valer para os próximos 10 anos. Então, é um momento de ouro da gente debater o futuro da cidade. Como foi aprovado, restringe o desenvolvimento, o crescimento econômico de Taboão da Serra? Eu penso que esse debate sobre a centralidade, ele congela, não é que ele restringe, ele congela esse debate para daqui 6 meses, para ter um debate mais qualificado. Porque esse debate agora foi insuficiente. Essas 2 audiências públicas que ocorreram ainda foram insuficientes para esclarecer a maioria da população
que vai sentir os efeitos na prática. Paulo, o orçamento de Taboão da Serra é considerado muito aquém das necessidades, embora esteja em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O plano diretor é a chave para que Taboão da Serra tenha um orçamento melhor para permitir que os serviços públicos sejam de melhor qualidade? Sim. Inclusive, as áreas de centralidade, ao se implantar, ela vai gerar não só IPTU, né? Um IPTU mais alto, por exemplo, na região da BR, mas vai gerar emprego, né? Taboão pode deixar de ser uma cidade dormitório, de ter empreendimentos aqui que aproveitem a mão de obra local. Nós temos aqui a Simpal, por exemplo, que importa a mão de obra de fora. Você vê ônibus e ônibus vindo da Simpal ou da Prodesp, né? Nós temos que qualificar a mão de obra em Taboão da Serra e Taboão poder absorver toda essa capacidade, essa juventude que está chegando no primeiro emprego, né? Então, eu penso que Taboão é a oportunidade de ouro. Nós estamos num momento decisivo que vai marcar a história de Taboão para os próximos 50 anos. Nós não podemos perder essa oportunidade. E o plano diretor é essa oportunidade de ouro, repito, para que Taboão eleve a sua receita, melhore as condições de vida do nosso povo, que possibilite uma saúde de qualidade, educação, creche. Essas questões são fundamentais para elevar o índice de desenvolvimento humano, o IDH da cidade. Então não adianta ter uma cidade com orçamento grande e com o povo pobre. Nós temos que ter um orçamento, tem que dobrar, triplicar o orçamento, mas que eleve a qualidade de vida dos povos, do povo da periferia, do centro, enfim, de todas as classes sociais, mas principalmente que traga melhor qualidade de vida, de trabalho e de renda para o nosso povo. Eu acho que essa discussão do plano diretor não pode ser subestimada. Então, daqui 180 dias, vai ter um grande debate novamente e eu penso que toda a população da Taboão da Serra deveria participar, porque vai ser decidido o futuro nosso, dos nossos filhos, dos nossos netos, da cidade que nós queremos, vai ser decidida no plano diretor. Havia a preocupação de liberar a zona de centralidades para a construção de prédios residenciais e provocar um aumento muito grande da população, sem o acompanhamento dos serviços para atender essa gama de moradores extras. Por exemplo, daqui a 10 anos, que é o tempo que vai vigorar a revisão do plano diretor, em 2035, a população de Taboão, a projeção, 2035, é de 325 mil habitantes. Você vê isso como uma preocupação pertinente? Esse é um dilema que precisa ser enfrentado, né? Porque nós temos que qualificar não só o debate, mas qualificar essas propostas. Eu penso que a hora que no eixo da BR você libera para construção, só é possível liberar com cuidado, com cautela, para que as contrapartidas que esses empresários vão ter que pagar para construir na BR reverta, repito, em melhoria de condições de vida da nossa população. Seja construindo mais escolas, mais creches, mais postos de saúde, construindo essas vias aéreas, os viadutos sobre a BR, né? E também da melhoria do transporte. O transporte Taboão é uma vergonha, essa tarifa zero. Tarifa zero no domingo é tarifa zero, ônibus zero. A população fica 2, 3 horas na fila, no ponto de ônibus, para pegar o transporte quando chega lotado. Então, Taboão tem que qualificar os seus serviços públicos, seja no transporte, em outras áreas. Então, eu penso que vai vir gente, mas esse progresso, esse número de pessoas que vão vir, tem que vir para contribuir. Inclusive, também, no plano diretor, nós identificamos várias áreas que nós chamamos de jabutis. O que é um jabuti? Você falou muito sobre jabuti nas audiências. Exatamente. Vocês sabem, quem está assistindo aqui sabe que jabuti não sobe em árvore sozinho. Se ele subiu na árvore, alguém colocou ele lá. Ele não sobe sozinho. Então, nós percebemos vários jabutis travestidos de área de interesse social. Lá na zona central, inclusive,
né? Por que coloca como ZEIS, como se fosse moradia popular? Porque as ZEIS têm um incentivo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. E qual é o incentivo do governo municipal? Nas áreas de moradia popular, é isento de taxa, pagar taxas e emolumentos, é isento do ITBI, quando vai registrar no cartório, vai fazer a escritura no cartório, é isento de vários outros impostos, inclusive de contrapartidas. As contrapartidas são muito menores e o potencial de construir, ele pode construir prédios mais altos. Então, isso era um convite à especulação imobiliária. Vai lá, compra a área como ZEIS e depois não paga nada para o poder público, não paga imposto, não paga outorga onerosa, não paga escritura, enfim. E nós identificamos, apontamos para a Câmara Municipal quais eram esses jabutis e a Câmara retirou os jabutis. Isso foi uma grande conquista. Né? Ou seja, eram áreas na região central Sim. que estavam como áreas de interesse social. Isso. Que de social não tinha nada. É interesse capital, é interesse do capital imobiliário. Né? Então, ao retirar essas leis, e nós não temos nada contra, quem quiser construir, tá bom? Construa. Vai lá, compra a área e pague o imposto. Pague os impostos, as contrapartidas, outorgas onerosas. Ele não pode ganhar na venda, que esses apartamentos não são baratos, né? E também ganhar retirando do cofre público os impostos devidos. Então, esses jabutis foram retirados em boa hora pela Câmara Municipal e quando voltar a discussão da lei de zoneamento, nós vamos estar atentos para que esses jabutis não voltem mais. Então, já tinha áreas, inclusive, que já estão compradas para fazer empreendimentos, né? E que estavam esperando o plano diretor ser aprovado como área de interesse social para realmente usufruir indevidamente das benesses que tem a Zona Especial de Interesse Social. É só para ficar claro, sendo uma área de interesse social, sendo uma ZEI, uma grande construtora poderia adquirir essa área para fazer empreendimentos para alta renda? Poderia. No plano diretor antigo, poderia. Tivemos até um caso concreto aí já, que isso abriu nossos olhos, né? Que compraram uma área de ZEIS e construíram um prédio que não tem nada a ver com moradia social, né? Então, e agora colocamos também, a Câmara colocou a nosso pedido, pela nossa reivindicação, um gatilho lá, uma proteção, que nas áreas de ZEIS, pelo menos 70% dos moradores têm que ser contemplados de 0 a 3 salários mínimos. 70% de cada projeto imobiliário que for em área de ZEIS tem que ter, no mínimo, 70% que ganha de 0 a 3 salários mínimos. Isso já afasta as construtoras. Qual construtora quer construir para pobre nesse país? Nenhuma. Quem faz isso é o Minha Casa Minha Vida, é os projetos da CDHU, é projeto do Poder Público Municipal. Esses vão poder fazer empreendimentos nas ZEIS, porque esses são que dão subsídios para que a moradia popular aconteça. Quero dar um exemplo aqui. Condomínio João Cândido aqui no Jardim Salete, 2 e 3 dormitórios, 10 anos para pagar. A pessoa podia ter nome sujo, podia estar desempregado, pode ser aposentado, pode ser dona de casa, ele pode ser autônomo, pode ser diarista. Então, essas pessoas foram contempladas no condomínio João Cândido. Sabe qual foi a maior prestação que esse povo pagou? Terminou de pagar agora. R$ 88,00 por mês. A maior parcela de 3 dormitórios do Jardim Salete, apartamento de 54 e 65 metros quadrados, R$ 88,00. Nós estamos com um projeto aqui, avisa ser aprovado aqui no Parque Laguna. Agora não são 10 anos para pagar, são 5 anos só, 60 parcelas. Quem ganha Bolsa Família, quem tem benefício de prestação continuada, quem tem LOAS, não vai pagar nada. Vai pegar a escritura sem pagar um centavo. Isso é justiça social. As pessoas que não têm nada, que ganham pouco, ter a sua moradia digna. Esses apartamentos agora, esses conjuntos, vão ter biblioteca, vão ter bicicletário. Agora, aqui no Laguna, deve ser aprovado nos próximos 30 dias esse projeto
do Minha Casa Minha Vida. É por isso que nós lutamos. Tá? Quem tem dinheiro, que compre seu apartamento, é legítimo, façam isso. Quem não tem, quem mora de aluguel, quem mora de favor, quem mora em condições subhumanas, que nessa cidade a gente passa pelas ruas, a gente não imagina o sofrimento que está acontecendo dentro de milhares de casas de Taboão. Então esse povo tem que ter o acesso à moradia popular subsidiada. Não é de graça, né? Não defendemos que a população tenha nada de graça, mas que seja uma contrapartida do governo para fazer justiça social. E quem não tem Bolsa Família, BPC e LOAS, vai pagar 20% da renda. Ou seja, se a pessoa ganhar R$ 1.500, ela vai pagar R$ 300 por mês. Mas vai estar pagando R$ 300 no que é seu. Né? Não é aluguel, que você é um dinheiro que vai e não volta mais. Tem gente que tira o pão da boca do filho, deixa de comprar um sapato e uma roupa para poder pagar o aluguel. É esse o nosso objetivo. Quem pode pagar, boa sorte, tem tudo de bom, mas aqueles que não podem, que são milhares nessa cidade, têm que ter a oportunidade de realizar o sonho da casa própria. As ex foram mantidas, Paulo, na aprovação do plano diretor, não foi retirado nada de ex, isso foi um ponto positivo? Exatamente. Nosso grande receio é que as ex fossem retiradas do plano diretor. Essas ex foram implantadas em 2006, no plano diretor de 20 anos atrás. Algumas já estão com projetos, algumas já foram concluídas, como o João Cândido. Nós temos aqui mesmo, aqui no Jardim Salete, mais 2 condomínios em construção, que é o condomínio Chico Mendes 1 e 5, que é feito pela CDHU. Começamos lá no João Cândido com 8 andares, aqui são 10 andares, aqui no Salete, no João Chico Mendes, e lá no Laguna vão ser 21 andares. Olha como é que nós estamos evoluindo nos nossos projetos de moradia popular de interesse social. E também 2 e 3 dormitórios, com qualidade, com segurança, e nós queremos muito mais. Queremos que essas áreas sejam preservadas para esse povo. E lembrando que o MST, o MTST, nós não cobramos um centavo para quem quer participar. Ninguém paga nada. Aqui no movimento as pessoas vêm, se inscrevem, participam das lutas, né? E participando das lutas é o critério para que as pessoas sejam enquadradas. Quem decide no final é a Caixa, que a gente manda a demanda para a Caixa, a Caixa escolhe lá, ela consulta o cadastro único. Em cima do cadastro único de cada um é que a Caixa vai decidir quem tem direito e quem não tem. Tá? Então, é esse o papel do Movimento Popular, de organizar o povo sem cobrar mensalidade, sem cobrar. Ninguém nunca deu R$ 1 para participar, tanto do MST como do MTST, né? E esse é uma alegria para nós que fazemos isso por ideal. Fazemos por ideal, com amor, com muita paixão, tá? E a gente fica muito feliz quando esses projetos dão certo. Paulo, qual que é o déficit habitacional em Taboão da Serra? Quantas pessoas estão sem casa própria? A Secretaria da Habitação, pelo último levantamento que foi feito, me parece que eram 16 mil. Né? 16 mil pessoas em Taboão da Serra. 16 mil famílias, né? 16 mil famílias. Famílias. Esse universo, eu acredito, seja muito, muito maior. Né? E o grande sonho dessas famílias é ter uma casa própria. Porque tem gente que nasce, cresce, morre nesse país e não deixa nada. Ele não tem um documento, um pedacinho desse Brasil registrado no seu nome. Então, tem pessoas que recebem a sua moradia, e eu venho nessa luta há 43 anos, desde o Jardim das Margaridas, do Sítio das Mares, do São Moritz, do Conjunto do Parque Laguna, que nós entregamos em 94, né? Aqui do São Moritz, que é o mais recente, do João Cândido, agora que é o mais recente ainda, do Chico Mendes, que está em construção, 43 anos. E a alegria desse povo. Tem gente que recupera até a saúde. Tem gente que é doente, mas ele é doente de perturbação, de não ter o seu canto, de ver seus filhos sendo humilhados na casa dos outros, de não poder pagar o aluguel. Então, quando a pessoa tem o que é seu, até a saúde melhora.
Aqui no João Cândido mesmo tem uma mulher que me chamou para visitar o apartamento dela, tinha um lustre no teto. Quando eu fui visitá-la, tinha rato que passava dentro da casa, da casinha dela. Hoje ela tem um apartamento com lustre no teto. Imagina o orgulho dessa mulher, chorava, que nem criança. Então isso dá dignidade para as pessoas. As áreas de ZEIS se concentram na periferia de Taboão da Serra, né? São nessas áreas mesmo que as áreas de ZEIS devem se situar? Não. Nós temos uma área que é ZEIS, que é a menina dos nossos olhos também, que é a área lá do Paulo Colombo, lá na antiga Paulicópia, ali no Jardim Helena, São Mateus. Perto do INSS. Perto do INSS. Essa área é ZEIS. É nosso sonho fazer virar lá um Minha Casa Minha Vida, né? Deixamos ela por final, porque nós estamos procurando uma oportunidade da Caixa ou CDHU desapropriar aquela área, que deve milhões e milhões de IPTU. Até a prefeitura pode entrar com a contrapartida para abater esse IPTU do preço do valor do imóvel. Então, o fato dessas áreas de ZEIS ser na periferia é porque o preço da terra, ainda mais agora com a chegada do metrô e da municipalização, ficou mais inacessível ainda, mais caro ainda. Então isso se explica por que essas áreas de ZEIS estão situadas na periferia. Então o plano diretor que foi aprovado foi positivo para a população de baixa renda em Taboão da Serra? Foi positivo porque manteve as áreas de ZEIS, tirou os jabutis da especulação imobiliária e acenou para daqui 180 dias a gente voltar a discutir e até colocar novas áreas de ZEIS que sejam viáveis na futura lei de zoneamento. Então eu penso que o plano diretor cumpriu o seu papel momentaneamente. Ele cumpriu umas demandas que estavam ameaçadas, algumas conquistas que nós achávamos que estavam ameaçadas. Então eu penso que foi positivo para o momento. Inclusive em relação ao meio ambiente, as áreas de preservação estão garantidas? Estão garantidas, mas precisamos ver daqui 180 dias, e os ambientalistas que participaram lá estão muito atentos a isso, o pessoal da cultura que também participou, daqui 180 dias nós vamos esperar publicar o plano diretor, que não foi publicado ainda, oficialmente, não foi no Diário Oficial, né? Então ele não está em vigor, vamos esperar a publicação do plano diretor, e aí nós vamos sentar junto com os ambientalistas, inclusive, para ver se realmente aquilo que foi pleiteado, aquilo que foi reivindicado, está constando do plano diretor. E se não estiver constando, daqui 6 meses a luta continua para garantir que nós tenhamos a preservação do meio ambiente, um ambiente sustentável, um crescimento sustentável para a cidade. Sobre o plano diretor de 2006, foi positivo para a cidade? Foi um plano diretor que garantiu o desenvolvimento, inclusive social? Sim. Posso apontar algumas coisas do plano diretor de 2006. Onde hoje tem o Aprígio, o prédio do Aprígio, tem a Belas Artes, aquilo ali, aquela área foi modificada para possibilitar esse empreendimento que eu acho que foi bom para a cidade. Possibilitou implantar a faculdade, a FECAF. Mudou o zoneamento para que pudesse instalar a FECAF ali. E a FECAF hoje é motivo de orgulho para a nossa cidade. Se não fosse o plano diretor de 2006, ela não estaria ali. E nesse empreendimento, esse hotel que foi construído aí, então nós não teríamos esses equipamentos, esses fatores que geraram desenvolvimento naquela região. Inclusive com a Avenida Nova lá, que foi implantada, foi uma importante ligação lá com Maria Rosa, com o outro lado lá do Parque Albina, etc. E teve uma modificação também que possibilitou a GLP se instalar no Parque Laguna. No final da Avenida Castelo Branco, instalou lá a GLP, que é uma potência, né? Um regime de aduana seca, de logística, que vai gerar centenas de empregos para a cidade. Então, o plano diretor apontou alguns caminhos, né, que foram efetivados. Só que nós não tínhamos essa realidade que nós temos hoje, do metrô e da municipalização da BR, que esses fatores, insisto, são o diferencial de 2006 para o plano diretor agora de 2026.
Mas faltaram contrapartidas de equipamentos públicos na abertura desses novos empreendimentos. Faltou. E uma das coisas que faltou, que foi a Câmara Municipal que aprovou também, foi a implantação do Shopping Taboão. Ali foi modificado, da Prodesp, foi modificado para possibilitar que o Shopping Taboão se instalasse ali. E o Shopping Taboão tinha uma contrapartida importante, que era construir a alça de acesso para quem saísse do shopping e fosse sentido sul, sentido Embu, Curitiba. Aí virou novela isso aí. E o shopping nunca construiu, na minha opinião, por falta de vontade política. Porque De quem? Do governo municipal. Tá? Porque isso constava, inclusive, no contrato da concessão da área para o shopping. Então, passaram-se governos, né, e não foi construído, e não sei qual foi a outra contrapartida que o shopping fez para compensar. Mas essa era uma responsabilidade do shopping. Vocês imaginam quanto o shopping ganhou? Foi em 2001. São 25 anos de shopping. Quanto o shopping ganhou cobrando estacionamento? Só a cobrança do estacionamento dá para construir uma alça de acesso até a Lua. Quanto mais uma alça de acesso sobre a BR-116. Eu acho que essa contrapartida foi a mais doída, a mais sentida, que não foi concretizada em Taboão da Serra em toda a sua história. O plano diretor aprovado necessariamente acarretará aumento do IPTU? Não. Não, porque tem que vir uma nova lei para a Câmara. Necessariamente, a Câmara vai ter que ter uma planta genérica de valores. Vai ter que atualizar a planta genérica de valores. A planta genérica de valores vai definir, pelas cores do zoneamento, vai definir a planta, centralidade é tanto, ZEIS é tanto, zona residencial é tanto. Então, cada uma vai ter um valor, mas isso vai estar definido na planta genérica de valores. Foi o que aconteceu com o governo Evilásio, quando aumentou o IPTU, o Evilásio foi orientado a não fazê-lo, né? E o saudoso prefeito Evilásio, né, pagou um preço muito alto ao atualizar a planta genérica de valores, aumentou absurdamente o IPTU na cidade, né, e a carreira política dele praticamente encerrou com essa questão do aumento do IPTU. Penso que não pode se repetir esse erro. Então, centralidade, na minha opinião, é para onde realmente vai ser construídos prédios, empreendimentos, na verdade, não prédios, empreendimentos empresariais, e que as residências sejam poupadas da centralidade, né? Então, quando for empreendimento industrial ou empresarial, se aplica a centralidade. Agora, nos bairros, eu penso que é um suicídio político colocar centralidade para aumentar o valor do IPTU. Acho que essa é uma outra questão que nós vamos estar atentos quando chegar a planta genérica de valores para votar na Câmara Municipal. A aula já foi dada no passado, né, Paulo? Sim. Para que o erro não se repita. Aliás, Paulo, você fazia parte da base do governo Evilásio Farias. Sim. Naquela ocasião, e você, como a maioria dos vereadores, ou todos os vereadores, aprovaram a atualização da planta genérica de valores, que resultou no aumento absurdo para muitos moradores do IPTU. Sim. Foi um erro político da sua parte, Paulo Foi um Félix? erro político e, repito, todos os avisos, os alertas foram dados para o prefeito Evilásio retirar o projeto de lei da Câmara. Todos os alertas foram dados. Não, mas a cidade precisa aumentar a receita, precisa aumentar a receita. Mas a receita tem que ser aumentada com cautela, né? Então, foi um erro político, e errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Então, a lição foi dada. Custou carreiras, custou para a cidade um custo político e social enorme. Tem bairros aí hoje que ainda pagam valores estratosféricos, né? Então, a planta genérica de valores, inclusive, pode corrigir isso. Corrigir não só que não aumente, mas também corrigir para reduzir o IPTU de algumas áreas, principalmente bairros residenciais de Taboão da Serra. E qual foi o seu maior acerto, falando politicamente?
Olha, eu acredito que eu tive alguns acertos na minha vida. Um deles foi ser o iniciador do CONISUT, do consórcio da região sudoeste, que começou comigo, presidente da Câmara, reuni com os demais presidentes da Câmara, fui em todas as câmaras municipais fazer discurso lá, pedir nas tribunas, pedindo a unidade da região, conversei com todos os prefeitos da época, conversei com o prefeito Fernando Fernandes, né? E o CONISUD foi assinado aqui no CEMUR, em Taboão. Então, eu acho que foi um dos grandes acertos de tomar essa iniciativa de formar o CONISUD. O outro é ter sido autor da lei que criou o pronto-socorro infantil, né? E o grande acerto da minha vida foi ficar do lado da moradia popular, desse povo mais pobre, dos trabalhadores da dona de casa, de ver os bairros que eu ajudei a fundar. Quero repetir aqui: Jardim das Margaridas, Comunitário, Sítio das Madres, Parque Laguna, João Cândido, ali na CDD, agora o Chico Mendes, novamente Parque Laguna vai surgir. Então, esse acho que foi o grande acerto da minha vida. Fiquei 26 anos na Câmara Municipal e teve erros, né, do qual me penitencio, mas teve acertos também que eu me orgulho. Acho que esse é um resumo da minha vida pública em Taboão. Você tem 6 mandatos como vereador, né? Você falou sobre ter presidido a Câmara Municipal. 2001, 2002. Agora você já passou por vários partidos, né, Paulo? Sim. Você começou no PT, em que você era considerado radical. Sim. Depois você foi para o PV, PSDB, PCdoB e agora está no PSOL. Sim. Você já foi da extrema esquerda, foi para a direita ou centro-direita e agora voltou para a esquerda. Qual que foi o aprendizado por ter passado por campos ideológicos distintos? Eu acho que eu mudei sem sair do lugar, né? O grande berço da minha vida política foi o PT. O que eu aprendi na política foi no PT, nas discussões nos núcleos de base, nas discussões de política geral, que eu já vinha da greve dos trabalhadores, dos metalúrgicos, do ABC, de São Paulo. A minha vida foi dentro da classe operária, antes de ser vereador, né? Então, ao mudar, né, mas sem perder a origem, acho que a grande coisa foi ter mudado e não ter mudado, vou para lá, mas os meus pés estavam no mesmo lugar, do movimento popular. Eu nunca me descolei disso, né? Então, tem gente boa em todos os partidos. Tem gente boa na esquerda, tem gente boa na centro-esquerda, tem gente boa e tem gente ruim em todo lugar. As pessoas sozinhas não conseguem fazer mudança, mas eu nunca estive sozinho. Sempre tive acompanhado do que é melhor do movimento popular. Aprendi lições, mais do que ensinei, ouvindo, tendo a capacidade de ouvir. Muitas das coisas que eu falo, que eu sei que algumas coisas eu falo têm impacto, eu ouvi no meio do povo, tá? De gente simples, que tem filosofia de vida, tem tiradas assim que eu fico, mas onde essa pessoa tirou essa palavra? Então, eu penso que essas mudanças que eu tive aumentou a minha capacidade de tolerância, principalmente no mundo de hoje, da política, onde o ódio parece que tomou conta, né? Um não pode discutir política com o outro, né? Ah, você é Bolsonaro, então não falo com você. Ah, você é de esquerda, eu não falo com você. Pais e filhos, irmãos e irmãs, dividindo famílias. Eu acho que essa intolerância é o que, essa polarização ideológica do bem e do mal está fazendo muito, muito mal para o povo brasileiro. Então, eu penso que nós temos que retomar o debate democrático, do respeito às ideias contrárias, tá? E eu defendo apaixonadamente tudo aquilo que eu acredito, eu defendo com paixão, né? Eu sou sincero no que eu falo. Essas mudanças que eu tive, e voltar para a origem, voltar para a esquerda, para mim, foi voltar para casa, de onde talvez eu nunca deveria ter saído. Você saiu da esquerda e foi para a direita por questão de sobrevivência política? Não, eu fui eleito a primeira vez, em 82, com 25 anos, com 570 votos. Fui reeleito com 1.270. Em 2000, eu tive 4.212 votos no PV. Foi o mais votado, Foi o mais votado da cidade, exatamente. Então, eu estaria eleito em qualquer partido, tá?
Eu penso que o que eu queria do PT em 96, quando eu saí, é o que o PT é hoje. Eu era a favor da abertura do PT. Olha, nós temos que dialogar com outros partidos, com outras forças. E o PT não. O PT é nós, é gente de macacão. O trabalhador não fala com o empresário. Não, o PT hoje conversa com todo mundo. Você era considerado mais radical no Pois PT, pois Paulo é. Félix? Não, mas não, eu era considerado para fora. Para fora do PT eu era considerado radical, incendiário. E dentro do partido E você dentro do era partido, o Paulo Félix Paz e Amor? O pai fala paz e amor. Né? O Paulo Félix é muito moderado. O Paulo Félix quer conversar com o PV, quer conversar. E não, gente, o Buscarini é um cara que dá para conversar. Eu falei na época, olha, nós temos que conversar com o Buscarini. Imagina, o Buscarini. Meu, ele não é um cara não é da extrema-direita, nós temos que abrir diálogo. Não temos que ter conversa. Esse foi um dos motivos, o principal debate que teve. Né, foi aí que eu fui para o PV. Mas se o PT fosse o que é hoje, com essa abertura, com essa capacidade de debate, eu estaria no PT até hoje. Tá? E eu respeito muito o PT, tá? Repito, devo muito ao Partido dos Trabalhadores. O que eu aprendi na política, fui 5 vezes para Cuba, ainda aumentei mais ainda o meu entendimento sobre o papel da esquerda no mundo, não só na América Latina e no mundo e no Brasil. Então, eu penso que eu voltei para casa, para a esquerda, é aqui que eu pretendo ficar até o fim da minha vida. Como você vê o governo Engenheiro Daniel? Olha, o Engenheiro Daniel foi eleito com uma expectativa extraordinária de mudança, né? De mudança com relação ao governo Aprígio. E, no primeiro ano, essa expectativa não foi cumprida. Acho que até o próprio engenheiro Daniel deve ter essa avaliação, né? Nesse segundo ano, eu penso que a casa agora está mais em ordem, tem entregas importantes para fazer. Por exemplo, tem 3 unidades básicas de saúde que, não é por coincidência, vão ser em áreas conquistadas pelo movimento popular. O UBS no Sítio das Matas, o UBS no João Cândido e o UBS no Parque Laguna. 3 áreas conquistadas pelo MST. Então, você vê aí que o MST não é só... Tem gente que fala, esses caras invadem casa, não quer pagar. Não. Em cada área dessa, nós deixamos área para equipamento público. Lá no Jardim das Margaridas tem posto de saúde, tem 2 escolinhas que foi o MST que deixou lá para a prefeitura construir. Lá, a escola Anísio Dias dos Reis, no São Moritz, fomos nós que deixamos a área, o MST que deixou a área para construir a escola. Né? Então, eu penso que o governo Daniel pode fazer como o Evilásio fez, o saudoso prefeito Evilásio. Os primeiros 2 anos do Evilásio, de 2000, que ganhou a eleição em 2004, os 2 anos foi um desastre. Eu acredito que o Adilson estava lá e eu falar horrores do governo Evilásio. Só que nos últimos 2 anos, do primeiro mandato do Evilásio, ele fez 4 anos em 2. Nos últimos 2 anos, o Evilásio fez chover para cima e ganhou a reeleição. Eu penso que se o prefeito, o engenheiro Daniel, fizer a mesma coisa, né, ele vai ter sucesso na empreitada de reeleição. Está no caminho? Eu penso que sim. Tem erros. Né? Por exemplo? Acho que tem erros de não ter um centralismo na administração. Um centralismo, que eu digo assim, um acompanhamento melhor do que está acontecendo dos atos da administração. Acho que tem uma coisa que os outros prefeitos tinham, que é ter o controle ali na mão da administração, saber o que está acontecendo. Tá? O governo tem que saber o que está acontecendo. Né? Tem que ter pessoas da sua confiança que o informem de como é que está a educação, como é que está a saúde. Né? E conferir. Ir lá. Eu penso que está faltando no governo Daniel mais política, de ir para a rua, conversar com o povo. Eu sei que é difícil para o governante ir para a rua tomar cacete, mas é bom ouvir a crítica sincera do povo. Não o oba-oba daqueles que querem facilidades, querem cargo, querem bater nas costas. Está tudo bem, prefeitão. Esses é que enterram o governo. Então, eu creio que a crítica construtiva engrandece qualquer governante. E a crítica mais construtiva é aquela que se ouve na rua, sem intermediários. Você vai no posto de saúde, está faltando isso, está faltando de pirona.
Esse está contribuindo com o governo, né? Olha aqui, olha a sujeira nessa praça. Esse está contribuindo com o governo. E não aqueles que tentam ocultar e dourar a pílula e que induzem o governante a erro. Eu penso que o governo Daniel tem grandes coisas para serem feitas. O governo Lula, inclusive, tem ajudado, mandou 106 milhões para o programa Periferia Viva, que vai regularizar áreas, está construindo posto de saúde com esse recurso. Então, está vindo ajuda do governo federal como nunca antes visto nessa cidade. Então, eu penso que o governo Daniel tem toda a chance, nesses 2 últimos anos, de fazer um bom governo e torço para que isso aconteça. Eu não sou do quanto pior, melhor, não. Qual a nota para o prefeito de 0 a 10 até agora? Até agora? Paulo Félix. 6. Por quê? Porque eu penso que não está abaixo da crítica, né? Está um pouquinho acima, mas pode melhorar. Eu penso que nesses 2 anos, se ele fizer ouvir mais, for para a rua, né? Sair do gabinete, sair da redoma e for para a rua ouvir o nosso povo, participar de reuniões nos bairros, onde as pessoas são sinceras, onde as pessoas dizem a verdade olhando no seu olho. Então, eu penso que esse é o caminho, né? E eu torço para que ele realmente faça um bom governo, porque se ele não fizer um bom governo, quem vai sofrer somos nós, é o povo que vai sofrer. Então, nós temos que torcer para que o governante acerte, que a cidade prospere, que a cidade progrida, e a cidade prosperando, tenho certeza que o povo vai prosperar junto. Uma última pergunta, e aí retomando o assunto principal da nossa conversa, você fez parte do governo anterior, do governo Aprígio, ou apoiou e teve a filha como secretária. Qual foi o motivo do rompimento seu, do então prefeito Aprígio? A cooperativa ligada ao Aprígio teria adquirido uma área que seria de interesse social? Foi o motivo? Sim. Bom, primeira correção, eu não fiz parte do governo Aprígio, né? Eu não trabalhei no governo Aprígio. A Nil Félix, minha filha, foi convidada por sua capacidade, né, a ser secretária municipal de cultura, onde ela desempenhou um bom trabalho, reconhecidamente, inclusive pela classe cultural, pelas fazedoras de cultura da cidade, e foi uma decisão dela de fazer parte da administração. E, com relação ao rompimento, foi exatamente isso que aconteceu. Começou os rumores que construtoras poderiam comprar a área de Zeis. Na nossa cabeça, a Zona Especial de Interesse Social eram inatingíveis. Solo sagrado para o movimento popular. Só para o movimento popular. Tomamos um choque. Quando começou esse boato, nós chamamos o Aprígio para uma reunião aqui, no Casarão. Nós temos um salão de reuniões aqui, nós chamamos o Aprígio aqui, o prefeito Aprígio aqui. E o prefeito Aprígio, nessa reunião, disse o seguinte: eu não vou permitir que se tire a área de Zeis, pelo contrário, eu quero ampliar as áreas de Zeis. Foi aplaudido aqui pelo nosso povo. Qual foi a nossa surpresa? Que 3 meses depois, a cooperativa Vida Nova comprou uma área aqui do lado, está construindo, inclusive, agora, 1.100 apartamentos numa área destinada ao programa Minha Casa Minha Vida. Aí nós fomos falar com o prefeito e falou: olha, eu não tenho nada com isso, eu não sou mais presidente da cooperativa, não posso fazer nada. Mas você falou que não ia deixar as áreas dizer, não, eu não posso fazer nada, tá bom. A Nil já estava com a carta de exoneração pedida na mão, falou: prefeito, eu não posso continuar, está aqui minha carta de exoneração, pedido de exoneração, e nós estamos indo embora. Esse foi o episódio que causou o nosso rompimento político com o governo Aprígio, inclusive com a saída da Nil Félix da Secretaria Municipal de Cultura. Nós temos que ter lado na política. Não podemos estar com o pé em 2 canoas. Né? Então, o compromisso feito com o nosso povo não foi cumprido, então não tinha mais sentido a gente participar do governo Aprígio. Foi isso que aconteceu. Paulo Félix, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Né? Acho que esse é um momento importante para dar satisfação para as pessoas, para que as pessoas conheçam um pouco mais e desmistifique também essa coisa que nós somos invasores de terra, que vai invadir a casa, que vai tomar não sei o quê. Não. A gente luta pela justiça social,
as áreas estão aí improdutivas, as áreas estão aí, né? O dono só aparece se alguém for questionar. Né? Não, nós queremos que essas áreas gerem felicidade para milhares de famílias que não têm aonde morar, que não têm a casa própria, que não têm oportunidade, né? Não tem financiamento, não pode ir no banco fazer um financiamento. Muitas dessas pessoas têm nome no SPC e Serasa, não porque querem, é porque o salário não permite que eles consigam alimentar seus filhos, pagar aluguel, pagar transporte, pagar remédio e ainda conseguir realizar o sonho da casa própria. Eu agradeço a oportunidade e espero, vou fazer 69 anos, espero ainda ver essa cidade crescer, prosperar, que tenha mais felicidade na nossa cidade. Taboão da Serra.